Olá, queridos e queridas professoras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Investindo na Infância. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Carla Aguiar. Eu sou hoje musicoterapeuta, educadora, e estou aqui falando um pouco do meu livro Mãos à Escola. E hoje eu quero começar uma reflexão sobre o que é mais importante, o desenvolvimento do conteúdo ou o desenvolvimento da criança. Nesse livro nós vamos refletir sobre concepção de currículo, nós vamos refletir sobre currículo de educação infantil. A educação infantil é a base do desenvolvimento escolar da criança, do adolescente, do adulto. Quando você trabalha muito bem na educação infantil com essa criança, com certeza ela vai se desenvolver muito bem em toda a sua vida escolar. Mas hoje em dia não se está mais falando sobre a importância da educação infantil. E existem modelos, livros que são vendidos no mercado para que o professor desenvolva o trabalho de educação infantil usando livros. E educação infantil não precisa de livros. Isso é uma maneira das editoras ganharem din-din. Mas se o professor souber da importância da educação infantil, se o professor souber conhecer as fases do desenvolvimento infantil, se o professor entender qual é o potencial de inteligência da sua criança, você fará um excelente trabalho e você não precisa de livro. Livro que eu digo é livro didático. Lógico que você vai precisar de livros de histórias, você vai precisar colocar material na mão da sua criança, mas ela não precisa ficar fazendo atividades do livro. Porque o desenvolvimento de uma criança, o que a gente pode fazer na sala de aula com uma criança é muito maior do que você ficar limitada ao livro. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? O desenvolvimento infantil de uma criança ou você se preocupar com o conteúdo? Vamos pensar sobre isso? Primeira coisa que eu quero falar. A criança, ela tem desenvolvimento das suas fases. E quem começou a falar sobre isso foi o Jean Piaget. E ele traz uma informação maravilhosa que a criança pequena, de 0 até 6 anos, ela tem um potencial sensório, as sensações e a motricidade para ser desenvolvida. Tudo que a criança pequena aprende é através das sensações e através da brincadeira de movimento. Criança de educação infantil aprende muito bem brincando, porque ela está nesse período, nessa necessidade. E aí, quais são essas sensações? Primeiro são os sentidos da criança. Criança pequena, bem pequena, de meses, de um aninho, tudo que ela pega, ela vai botar na boca, porque é através do pegar e do experimentar é que ela vai conhecer o mundo. Então, não só a questão do paladar, mas os sentidos, desenvolver atividades que vão favorecer o desenvolvimento dos sentidos. E quando ela pega uma caneta, pega uma bola, pega uma coisa quentinha, pega uma coisa gelada, uma textura fofinha, outra mais áspera, ela sente o cheiro da hortelã, ela sente o cheiro de uma flor, ela sente o cheiro do café, de um perfume, de uma fruta. O que a gente está proporcionando para ela? A gente está proporcionando para ela
memórias, conexões neuronais. Então isso tem a ver com neurociência também. A criança vai correr, ela vai perceber a força do corpo que ela tem para chegar em algum lugar, para pegar o coleguinha, né? A questão de subir, de descer, de virar, de se colocar num lugar pequeno, de entender o que é direita, o que é esquerda, o que é no alto, o que é no baixo. Então, olha só, isso são os conteúdos, as cores, as formas, os cheiros, a maneira dela se comunicar com a outra, contar uma história que ela ouviu ontem da professora, representar essa história. Tudo isso é conteúdo, mas o importante não é o conteúdo. O importante é ela, enquanto criança, enquanto ser humano, estar se desenvolvendo. Então, as fases da criança é muito importante. E logo que passa essa sensório-motor, ela vai aprender o quê? No concreto. Ela vai trabalhar a imaginação, ela vai pegar um objeto e ela vai transformar um livro numa mesinha. E ela vai colocar os seus brinquedinhos aqui em cima. Então, tudo para a criança é brincadeira. Tudo ela se coloca no mundo imaginário, brincando. O cabo de vassoura é o cavalinho, né? Uma caixa é um carrinho que ela se coloca dentro. Então tudo é brincadeira e ela também está se desenvolvendo no grafismo. Então quando você dá uma folha para ela pintar em algo que já está colocado ali na folha, ela não vai conseguir desenvolver o grafismo dela, porque o grafismo é desenvolvido numa folha branca, aonde tudo que ela imaginou, daquilo que ela viveu, da brincadeira, da história, ela vai organizar isso na mente e vai colocar onde? No papel. No papel, e nesse papel ela vai poder pintar, ela vai trabalhar os limites desse movimento, ela pode recortar o bonequinho que ela fez, ela pode colocar num palito e ela pode contar a história com esse bonequinho que ela fez. Então você está proporcionando a ela o desenvolvimento da mente relacionado à história, relacionado à capacidade de desenhar. E ela vai desenhar aquele desenho lindo e ela vai te contar e você vai perguntar: o que você desenhou, meu amor? E ela vai te contar uma história em cima do desenho que ela fez. Então, como que você vai dar uma folha que já está desenhada para ela pintar? Você assim não está dando oportunidade dela desenvolver o grafismo. Então, você pode explorar o quê? O interesse da criança. E aí, o interesse da criança vai contrapor o conteúdo que você quer dar. Observe a sua criança. O que ela gosta? Qual o interesse dela? Ela está falando da borboleta? Ela está falando do inseto que ela encontrou debaixo da grama? Ela está falando de uma receita que a mãe fez no dia anterior? Ela está falando que ela descobriu que a letra do nome dela é a mesma letra do colega, é a mesma letra do pai dela. E aí você vai trabalhar essas relações. Então, meus amores, é um mundo de possibilidades de você trabalhar dentro daquilo que você está observando a criança. O interesse dela, a curiosidade dela, a vontade dela aprender é muito mais interessante para ela do que aquilo que você quer colocar como conteúdo na educação infantil. Você até sabe quais são os conteúdos, mas esses conteúdos podem estar enxertados dentro do interesse da sua criança, da curiosidade da sua criança. E nisso pode nascer o quê? Projetos do interesse das crianças, mas sobre isso eu vou falar mais para frente, porque eu escrevi um capítulo nesse livro somente sobre isso.
Outra coisa que é muito importante com relação à criança são as suas múltiplas inteligências. A criança, gente, ela é muito inteligente, muito inteligente. Ela nasce com uma bagagem, um potencial de inteligência enorme. Mas nós, muitas vezes, educadores, não sabemos identificar as inteligências das nossas crianças. E você sabe quais são as suas inteligências, educador? As suas inteligências é que vão abrir os seus olhos para você enxergar as inteligências dessa criança. E eu falo muito sobre isso, muito explicadinho no meu curso, na minha mentoria chamada MMA, Mentores Maravilhosos, Admiráveis. Você quer ser um mentor de educação infantil maravilhoso e admirável? Então você continua me seguindo aqui no canal no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, a sua curtida e compartilha esse vídeo para mais professoras. Mas eu vou te falar um pouco sobre o potencial de inteligência. Você tem uma criança que ela não sossega na cadeirinha. Criança, gente, ela não vai sossegar na cadeirinha da educação infantil, porque ela tem um potencial corporal enorme, mas tem uma criança específica que ela não para nunca. Fala assim, tem um formigueiro na cadeira, tem um corpo carpinteiro. Por quê? Porque essa criança é inteligente corporalmente, ela é sinestésica. O que é essa inteligência sinestésica? É a inteligência dos jogadores de futebol, de basquete, de vôlei, dos atletas. É a inteligência da criança que quer dançar. E se essa criança tem essa inteligência, por que você vai estar brigando com ela o tempo todo para ela ficar sentada? As suas atividades é que tem que se adaptar à necessidade da criança e não a criança se adaptar às suas vontades, o seu interesse, professor. Porque ela não vai conseguir ficar quieta. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar atividades que vão desenvolver coisas interessantes que você até precisa trabalhar, como cores, né? Você quer trabalhar a letrinha do nome dela, mas faça isso brincando, pulando com o corpo. Vamos lá, quem vai achar o vermelho? Quem vai achar o vermelho? Cadê vermelho? Onde tem vermelho? Você está trabalhando o conteúdo, né? Se você está tão preocupado com o conteúdo, porque o conteúdo vai estar totalmente dentro dos projetos, quando você entender a importância de desenvolver projetos. Você quer trabalhar números? Você pode espalhar números e pedir para ela pegar o número, mas também pegar a quantidade, porque número pelo número não adianta nada. Não adianta só ela decorar o que é um, o que é dois, se ela não entendeu o valor, o princípio do número, que é a quantidade. Então, gente, pense. Não é a sua aula que é mais importante, a maneira que você elaborou, que você planejou. Isso é importante, mas não é o mais importante. Os conteúdos que a sua coordenadora está cobrando são importantes, mas não é o mais importante. O mais importante é como a sua criança está se desenvolvendo com o potencial que ela tem. As necessidades da sua criança está sendo sanada na sua sala de aula? Ela está feliz? Eu tinha uma professora dentro de uma capacitação que eu estava trabalhando e quando eu expliquei sobre múltiplas inteligências e ela começou a aplicar na sala de aula, ela falou, Carla, a minha turma mudou. Eu agora entendo
atendo a necessidade deles, eu não estou mais brigando com eles e eles estão felizes e eu não estou mais me estressando com eles. Por quê? Porque ela entendeu que mais importante é desenvolver o potencial de inteligência, é desenvolver a criança, do que ela ficar brigando o tempo todo com essa criança para fazer aquilo que ela quer. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa primeira reflexão, desse primeiro vídeo. E eu escrevo muita coisa aqui sobre isso no decorrer do livro. Então, achei mais importante eu começar o debate sobre esse livro, falando sobre isso. E eu quero deixar aqui para vocês, vou colocar na descrição, que eu tenho um Instagram que chama @AbelisCarlaGuiar, Abelis é de habilidade. E eu quero que você me siga também lá no Instagram, se você ainda não está me seguindo. E você pode me chamar no direct para que a gente possa encaminhar esse livro para você. Esse livro é muito gostoso de ler, conta as minhas experiências desde quando eu comecei a trabalhar com educação infantil, né, que foi muito tempo da minha vida. Hoje eu ajudo crianças a desenvolver o seu potencial, destravo a criança que está com problema de aprendizado, ajudo crianças especiais, trabalho com elas quando estão em desequilíbrio emocional, quando tem dificuldade de se relacionar com a outra criança através da musicoterapia, que é uma terapia que usa a música como condutor de todo o seu processo terapêutico. Muito obrigada por você estar aqui comigo, muito obrigada porque você ficou até o final e aguarde para o próximo vídeo, onde vou continuar a falar sobre educação infantil, tá? Mãos à escola. A escola é um lugar maravilhoso que nos traz memórias maravilhosas, mas vai depender de você, professor, fazer essas memórias afetivas na sua criança. Tchau, bye bye, até o próximo vídeo.